A TVI, entretanto, teve acesso exclusivo a uma conversa que aconteceu dentro do estabelecimento prisional de Lisboa, onde um recluso relata o que aconteceu no dia em que a ela daquela cadeia, foi alvo de um motim por parte dos presos. O que vamos ouvir agora é o áudio dessa gravação de uma conversa dentro de um estabelecimento prisional. Vamos ouvir. A senhora, quando me chamou lá, estava-me a perguntar, basicamente, a primeira pergunta que ela fez logo nem foi porque é que nós fizemos o barulho, foi que disse que havia uns guardas que nos influenciaram a fazer o barulho. E eu disse a ela, não, aqui ninguém nos influenciou a fazer nada, a gente fez barulho, porque nós era a terceira vez que não tínhamos visita em condições, ficávamos 15 minutos de visita, 10 minutos. E o senhor comissário foi lá embaixo à visita e disse que nos dava mais 15 minutos de visita. E nós ficámos lá embaixo. E nós, quando tocou, às 5 horas, tocou para a visita, tivemos 10 minutos de visita. E quando abrimos o colega abriu a porta, o senhor guarda, para a gente ir para cima, já estava lá o GISP. E nós viemos para cima, por causa das famílias, para não verem o GISP a levar-nos de rastro, a gente sabe como é que eles são. Para não levarem-nos à força para cima, nós viemos para cima. Chegámos cá em cima à ala, queríamos que o seu comissário nos explicasse o porquê de não nos dar os 15 minutos. Não deu. Ele chegou ali ao gradão, olhou para nós, virou-nos as costas e foi-se embora. Não nos deu qualquer explicação. Nós ficámos ali a chamar alguém que nos desse, alguém que fosse responsável para nos dar uma explicação porque é que não tivemos a visita. Ninguém veio. Nisto o pessoal depois tinha fome, queria ir ao refeitório. Há pessoas que não têm condições de alimentação. Por acaso eu, aqui em 200 homens, eu se calhar sou dos 50 que consegui ir ao bar e ter alimentação. E há outros que não têm, tiveram que ir ao refeitório, era onde estavam a comer, foram buscar a comer. E depois daí começou-se a desencadear as coisas todas. Começaram-se a fazer barulho e ninguém nos veio atender. E depois, assim, eu estava a dizer à senhora, ela estava a falar dos guardas na sala. Se não fossem os guardas na sala, havia-nos pedir para nós irmos para a cela, como nós temos respeito por eles. Fomos para as celas, o GISP só queria entrar para nos bater. Ela nem quis saber de nada da gente. Ela queria saber do que ela não nos quer ajudar. Eu perguntei a ela, se ela nos quiser ajudar, que fosse à nossa sala ver as condições que a gente dorme nas nossas celas, que a gente vive. Que eu disse a ela, você vai comigo e vê agora o que é que a gente vai comer. O arroz está sempre cru, a gente faz guerras, é por causa disso. Ela não quis saber de nada, essa guarda, ela só quis saber porque que se havia efetivamente alguns guardas que nos incentivaram a fazer barulho. Quais guardas? Eu disse a ela, olha, minha senhora, eu estou a ouvir agora pela boca da senhora que há guardas que nos incentivaram a fazer isso porque você diz, e na televisão foi o que eu vi, porque na minha aula a gente estamos lá diariamente e nunca nenhum guarda nos veio dizer para a gente fazer barulho. O que nos dizem sempre é para a gente ter calma, para isto não rebentar. E arrebentou, eles não podem fazer nada, os homens vão fazer o quê? Uma explicação, uma contextualização daquilo que aconteceu num momento importante e que de resto foi amplamente mediatizado e criou sérios problemas aos guardas prisionais. Susana, nós continuamos a falar sobre este tema porque dificilmente se esgota, até porque, independentemente de já ter sido dito pela tutela, pelo diretor dos serviços prisionais, assumindo alguns problemas, outros continuam a ser minimizados. Ouvindo estas palavras, choca-te alguma coisa? Eu acho que é melhor começarmos por concretizar. O assumir alguns problemas, eu não preciso que ele os assuma. Eles aí estão, são evidentes e não é possível escamoteá-los. De tal forma que esses problemas são indicados, quer pelos guardas, quer pelos reclusos. Poderíamos estar num cenário de divisão em que uns diziam umas coisas e outros diziam outras. Mas estando nos mesmos estabelecimentos prisionais, temos reclusos que dizem exatamente a mesma coisa que dizem os guardas. E, portanto, nesta matéria, eu acho que era avisado estes dois grupos estarem unidos e não deixarem que os tentassem dividir para sacar um contra o outro e, assim, desnortear e desvirtuar o que é importante, que é indicar os problemas e forçar quem tem poder para os corrigir a corrigi-los. E não estarmos cá com... Parece que a direção... Eu penso que é importante neste caso... assim a querer encontrar aqui... Exatamente. Eu penso que era importante tentar contextualizar para os telespectadores lá em casa esta gravação a que vocês tiveram acesso. É muito importante porque na altura, quando aconteceu o motim do segundo fim de semana de fevereiro, penso eu, 10 de fevereiro, o que se veio dizer posteriormente era os guardas teriam instigado os reclusos a queixarem-se das condições em que estavam. 4 reclusos selecionados
pelo estabelecimento prisional, pela direção do estabelecimento prisional, foram metidos numa sala separadamente e tentaram convencê-los a indicar nomes. Sucede, porém, que, como nós verificamos, um deles e os outros também, se recusaram a fazê-lo porque, na realidade, os problemas de que os guardas queixam, as más condições das instalações, são flagrantes e estes reclusos também se queixam disto. Eu própria tenho clientes que estão naquele estabelecimento prisional que, à noite, são acordados por ratos que lhes estão a tentar morder os dedos dos pés. Isto é sério, porque nós entendemos, eu compreendo quando o cidadão comum pensa que o recluso não tem grandes direitos por cometer um crime. Não, há quem diga que ele nem sequer tem direitos. Pois, mas tem. Temos todos direitos. Todos os seres humanos têm direitos. Aqueles têm uma privação específica que decorre do facto de terem violado a lei cá fora e terem violado valores, pessoas cá fora. E estão a cumprir uma pena. Mas é só essa a pena que estão a cumprir, não é todas as outras. E, portanto, ter pessoas que comem às segundas, quartas e sextas rissóis, às terças e quintas croquetes, que são servidos em péssimas condições, os horários das visitas são constantemente diminuídos, passam de meia hora para 15 minutos para 10 minutos, o terem baratas a passarem-lhes pelo corpo todos, de fezes de ratos, podendo inclusive ficarem doentes com leptospirose, os espaços exíguos, a lei determina que tem que haver 21 metros quadrados para as celas. Susana, vamos ouvir... Eles estão 3 a 4 numa só cela com 8 metros quadrados, aumentando exponencialmente as doenças infectocontagiosas que existem no meio carcerário, que é um assunto que ninguém quer falar, nomeadamente a tuberculose, colocando também em risco os guardas. Portanto, dizer que se assume estes problemas, nós já não estamos num patamar em que queremos, quer os reclusos, quer os guardas, que o Sr. Diretor-Geral assuma. Não tem que assumir, eles aí estão. Ele tem é que dizer-nos o que é que quer fazer para resolver estes problemas. Porque, como disse o Comitê de Prevenção para a Tortura, ainda há 2 dias, por exemplo, o estabelecimento prisional de Monsanto continua exatamente como estava em 2013. Estamos em 2018. Susana, vamos ouvir uma outra parte desta conversa que a TVI teve acesso em exclusivo, onde este recluso denuncia ainda o facto dos responsáveis, por estarem a tentar apurar o que se passou dentro de uma aula do estabelecimento prisional, tentarem manipular, ou aparentemente manipular, e estou a citar esta testemunha, a verdade de forma a culpar os guardas prisionais, que nunca ninguém tentou apurar a verdadeira realidade dos factos, nem o motivo que levou ao seu motim. Ela queria só saber se a gente tinha algum nome para apontar. Eu, infelizmente, eu tenho 32 anos e desde os 19 que é entrar e sair da cadeia. Infelizmente é isto. E eu disse a ela, a senhora está a agir exatamente igual como o Ministério Público faz que as vítimas que vão lá, que supostamente se vão lá foi falar da gente. O Ministério Público quer que as pessoas vayam lá, as testemunhas acusar-nos. E é o que ela queria que sentasse ali alguém e dissesse, olha, realmente foi o guarda X ou o guarda Y. Mas se isso não é verdade, o que é que a gente vai dizer? Vou para ali mentir? E esta situação que aconteceu, que eu disse a ela, nós já tínhamos vindo a avisar há muito tempo. Porque a senhora diretora, cada vez que vai à aula, a gente expõe sempre os mesmos problemas. Não aconteceu da visita 2 semanas. Aquela foi a 3ª semana, a gente teve que rebentar, porque há pessoas que vêm de longe. Eu vou para a visita, que eu espero uma semana inteira para ter uma visita, para estar 10 minutos com a minha filha. Não pode ser, a gente somos todos seres humanos. Mas eu tentei-lhe explicar isso a ela, você devia tentar perceber o porquê da gente ter feito isto e tentar resolver essas situações. Agora, só me está a perguntar, fez-me 3 ou 4 vezes a mesma pergunta. Então, mas a gente sabe que há um grupo de guardas, mas qual é o grupo de guardas, minha senhora? Diga, você sabe mais do que eu, que estou lá dentro toda a hora. Eu passo 24 sobre 24 dentro daquela aula e nunca ouvi isso. Estou a ouvir agora pela boca da senhora e pelo aquilo que eu vi na televisão. E agora está-me a querer que eu diga ok. Você quer nos ajudar? Então chama a gente todos aqui, ou então vá à nossa aula e passe lá o dia que a gente. E veja o que é que se passa lá. A alimentação que a gente tem, não é? Isso elas não querem saber. Esta tentativa de se perceber o que aconteceu é apenas isso ou mesmo tentar imputar as responsabilidades aos guardas? É que se for isto, é grave. Eu acho que é gravíssimo, mas nós temos estado a ver no último mês diversos incidentes gravíssimos que acontecem sem daí se retirarem nenhumas consequências. Este recluso que está aqui a falar colocou o dedo na ferida. Ele insta a pessoa que se lhe está a dirigir para indicar nomes que ele não tem, nem poderia ter, porque eu estou convencida de que os guardas não o fizeram. E se alguém acha que o fizeram, indiquem quem foram.
e abre-se o competente inquérito para se sacarem daí as competentes responsabilidades criminais e até disciplinares. É exatamente o que o recluso está a dizer. Venha comigo e eu mostro-lhe em que condições é que eu estou. Mas isso não era importante. O importante ali era pôrmos cá para fora uma contextualização factual daquela que foi a alegação atirada para o ar irresponsavelmente de que os guardas é que tinham instigado isto. Mas os telespectadores acham que é preciso alguém instigar uma pessoa que tem baratas e ratos a passarem pelo seu quarto, que vive num espaço exíguo quase sem poder respirar, que não tem... Os seus familiares fazem horas para ir visitá-lo e apenas estão com ele 10 minutos. É necessário instigar esta pessoa a dizer que não está feliz, que não está contente, que isto não é aceitável, que isto viola os seus direitos, liberdades e garantias e vai contra a sua dignidade enquanto pessoa. Não é preciso instigar ninguém. O que é necessário é as pessoas serem responsáveis e assumirem as suas responsabilidades. Eu compreendo que não haja meios para fazer a solução de todos estes problemas de uma só assentada. Mas pelo menos que se faça um ato de contrição em relação ao contexto em que nós estamos e que se tomem diligências para começarmos a mudar o panorama em que estamos, porque isto não é possível. Aliás, o Comitê para a Prevenção da Tortura, tal como eu estava a falar há bocado, o caso do IPL é paradigmático em relação a isto, porque eles quando foram ao IPL constataram que a ala FDIE não tinha ninguém. Recordamo-nos que isto foi uma inspeção feita no final de 2016. E foi a ala E que há semanas teve o motim que teve. E porquê? Qual foi a razão da ala E ter feito aquele motim? Porque as pessoas tinham uma expectativa legítima, estiveram a semana inteira à espera de que aqueles familiares, a um fim de semana, os pudessem visitar e não foi possível isso. Estiveram só 10 minutos com os seus familiares. E ouvimos, entretanto, uma tentativa de minimização daquilo que aconteceu, mas há guardas que falam que... Houve uma tentativa de minimização logo desde o início e mais do que isto, é que agora já não é possível minimizar, porque as imagens saíram cá para fora, porque vocês passaram as imagens e não era possível minimizar aquilo que se estava a ver. E, portanto, agora o que se está a tentar fazer é arranjar responsáveis que não são, de facto, aqueles... estão na origem do problema. Quem está na origem do problema é uma direção que, de facto, não faz nada para salvaguardar nem os direitos dos reclusos, nem os direitos dos guardas, porque nesta visita que foi feita por este mesmo comitê, estas 3 alas não tinham nenhuma vigilância e só uma tinha vigilância. E nessa altura, por acaso, até havia mais reclusos. Nessa altura havia 1.260 reclusos, dos quais nessa ala B estavam 327 só com 2 pessoas. Cai a cada um daqueles guardas 160 reclusos. Como é que é possível haver segurança? Se um recluso começar a agredir outro recluso, como é que é possível? Como é que é possível estes guardas intervirem? Susana, tanto mais que eles não têm armas de fogo lá dentro. Já concluímos essa ideia, já aqui a sublinhamos. Obrigado pela análise. Obrigada eu.